Diante de toda essa bagunça que é o futebol brasileiro, é possível afirmar que Palmeiras e Flamengo vão se perpetuar ainda mais no hall dos principais clubes do Brasil por muitos anos ainda? Ou tem alguém que possa chegar e ameaçar, que tá sendo muito bem gerido e com certo tempo pode chegar lá. E digo mais, a gente falou sobre o Corinthians, nem quero voltar a esse assunto tão profundamente, mas muito se diz que o Corinthians, se fosse bem gerido, tem um potencial de arrecadação até superior ao Flamengo por estar na principal capital da América Latina. Você concorda com isso? É superior, eu não sei. Não saberia dizer, porque é fato que estar em São Paulo tem um peso grande, mercado publicitário, etc. Mas o Flamengo está no país inteiro. Exceto o Sul, o Flamengo está no país inteiro. O peso do Flamengo no Nordeste, no Norte, é muito grande. E isso tem também um peso muito grande. Então, eu não consigo arriscar Flamengo e Corinthians quem ficaria acima. Mas assim, se fosse fazer uma estratificação do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians deveriam estar disparados na frente, Palmeiras e São Paulo acompanhando atrás. Eis que nos últimos 15 anos a gente viu o Palmeiras ocupar esse lugar e o Corinthians ficar para trás. Por mérito do Palmeiras, porque soube trabalhar bem o tripé Paulo Nobre, Leila Pereira e Allianz Parque. Teve o Gagliotti aí também. É que o Gagliotti... Que é a mesma gestão do Paulo Nobre. Eu coloco o Paulo Nobre porque o Paulo Nobre ele injetou dinheiro do bolso, profissionalizou o clube, ele foi uma figura muito importante nessa reestruturação. O Gagliotti ele faz a transição entre um e outro e ele é uma figura importantíssima para o Paulo Nobre e para a Leila Pereira. Sem dúvida. Mas eu simplifiquei aqui, talvez tenha tirado um pouco de crédito do Gagliotti. Ele tem muito crédito. Mas eu acho que o Paulo Nobre e a Leila e o estádio, financeiramente, estou falando de finanças, assim, foram fundamentais para o Palmeiras ter esse tamanho que tem. E é um tamanho que dificilmente vai perder força. Vai ser abalado, sabe? O que dá para perceber é que assim, o Palmeiras agora ele está conseguindo acompanhar o passo do Flamengo com a venda de jogador. O que vai fazer o Palmeiras bater mais de 1 bilhão em receita e acompanhar o Flamengo é a venda de jogador. Isso vai acontecer o ano todo? Quer dizer, todo ano? Não. É mais difícil, porque é uma receita não recorrente. Para ser contabilidade. Para chegar nisso, teria que ganhar campeonato. Né? Ou nem ganhando o bateria. Mesmo ganhando de bateria. Né? Porque de ganhar campeonato é 30%. Né? E ganhar campeonato tem uma pegadinha que assim, você ganha Libertadores, a sua receita com premiação sobe pra caramba. Só que você vai pegar mais da metade disso e vai colocar no bolso do jogador como bicho. Como pagamento variável. Então a sua receita sobe muito, mas o seu custo também. Seu custo vai junto. Então no fim das contas você acaba... Não é elas por elas, mas tem uma... Puxa muito. Então, assim, o Palmeiras ele vai acompanhar durante um bom tempo com venda de jogador. Ainda bem, o trabalho de base foi tão bem feito, teve tanto investimento em base, que parece que a roda está girando rápido e sempre. Né? Então, o Palmeiras vai acompanhar. Então, assim, hoje eu vejo assim, o Flamengo e o Palmeiras disparados na frente, o Flamengo com vantagem. O São Paulo e o Corinthians são os dois clubes que teriam condições de, se bem administrados, se organizassem mais a dívida, se performassem mais no futebol com regularidade, acompanhar, no mínimo o Palmeiras. E aí, no mínimo acompanhar o Palmeiras. Acompanhar o Palmeiras, financeiramente. Assim, de faturar perto de 1 bilhão, de estar sempre na Libertadores, de estar sempre na... né? Ganhar a Libertadores é uma coisa que não dá para saber. Claro, mas tá nas cabeças. É assim, o que é? Tá sempre na Libertadores. Tá todo ano. É chegar sempre nas oitavas, beliscar as quartas e às vezes ganhar. É isso que é realista. Né? O Campeonato Brasileiro está sempre dos 10 para cima. Esse tipo de realidade. E aí, depois desses 4, você vai ter um meio campo ali, que é dos caras que estão com bom faturamento, entre 400 e 800 milhões de reais, e que são bem administrados para ter eficiência, que sabem gastar o dinheiro que estão arrecadando. E aí você vai ter o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, os 2 gaúchos, né, o Inter, o Grêmio, o Santos deveria estar nesse bolo, o Vasco deveria estar nesse bolo, o Fluminense. Só que esses clubes, eles são muito puxados para trás por dívida. Dívida, dificuldade, pressão. O Grêmio foi um time que conseguiu equacionar em dado momento as suas dívidas
e caiu inexplicavelmente num ano que... Pela gestão do futebol mal feita. Errou muito no futebol, errou tanto que caiu na melhor gestão financeira. E hoje possível. o Grêmio continua sendo austero? Não, austero não é mais do jeito que era. Hoje Era o mérito do Romildo ali. Hoje ele gasta mais, ele está mais endividado do que estava antes, mas assim, num nível controlado. Entendi. Comparado aos outros, né? Comparado, inclusive, ao rival. Ele tá numa situação difícil. O Inter tá pior do que o Grêmio, financeiramente. Bem pior. Pode crer. Cara, deixa eu ler uns superchats aqui. O Paulo Alckmin Costa disse que chegou atrasado, perguntou se a gente falou sobre o Botafogo. Falamos agora, pô. Falamos agora. Não sei se antes ou depois da sua pergunta, tá? Que eu tô checando só agora. E o Hudson Martins falou: Capelo, gostaria de te ouvir sobre uma questão muito simples. No fim do dia, excluindo as paixões e etc., o futebol é um bom negócio? Não, futebol é um péssimo negócio. Financeiramente, péssimo negócio. Se você tivesse uma empresa bilionária, você não compraria um clube? Não, de jeito nenhum. Mas por que é um péssimo negócio? Melhor jeito de um bilionário ficar milionário é comprar um clube de futebol. Mas o Ronaldo... Ele ficou um tempão no futebol, né? Não, mas o Cruzeiro, ele entre o que ele botou mesmo, de fato, e o que ele levou, eu vi que ele ganhou 10 vezes mais. Eu já vi valores assim jogados por aí, mas eu não confio no que eu li, sinceramente. Eu não sei quanto que ele colocou e quanto que ele tirou. Agora, o Ronaldo, ele tem muito mérito de fazer negócio com o dinheiro dos outros, né? Porque ele tem a imagem dele, a imagem dele é muito poderosa. Traz credibilidade. Então, ele faz muito dinheiro com o negócio dos outros. Quer dizer, ele muito faz bom muito negócio com o dinheiro dos outros. Fiz o seu Madruga aqui agora. Então, tem esse fator. Mas, assim... o problema do futebol é que ele é uma draga de dinheiro. Você arrecada muito, mas você quer gastar muito. Você não busca lucro em lugar nenhum. Tanto faz se você é associação, se você é empresa, se você é limitada, se você é SA, se você tem controle, se você está na bolsa, se você não está, se você tem um dono que é excêntrico e personalista, ou se você está diluindo em conselho de administração, tanto faz. Europa, Brasil, Japão. Você vai arrecadar 800, você vai gastar 800. Você vai gastar 1,5 bilhão, você vai gastar 1,5 bilhão. Porque a sua meta é ganhar campeonato. E a natureza é essa mesmo. E tem que ser assim. Então O clube de futebol não é feito para gerar dinheiro. Clube de futebol que está gerando dinheiro e sobrando, tá errado. Ou seja, a CBF tá errada pra caralho, né? Mas ela não tem... Ela não tem, mas também, porra, também não tem finalidade de ficar gerando lucro, cara. É que aí é o negócio perfeito, porque você gera um monte de dinheiro, o salário do jogador quem paga é o clube, o estádio quem paga é o clube. Você usa os caras do Manchester City, Exato, você usa os caras e não paga, entendeu? Você acha que essa lógica tinha que mudar? As federações começarem a pagar para usar os... Porque elas estão ricas, cara. A pagar para pagar os clubes que elas... Eu acho que a CBF ela tem que ser uma reguladora e ela tem que redistribuir um pouco, porque o futebol, ao mesmo tempo, ele concentra muito dinheiro em poucos, entendeu? Então, ela tem que pegar esse dinheiro que vem de cima da seleção e jogar na base da pirâmide, entendeu? Fomentar o esporte. É aquilo que a gente estava falando. Se você pegar as federações que, exceto São Paulo, estão quebradinhas, assim, elas não estão endividadas, mas elas faturam um pouco, e dizer assim, federações, vamos fazer campeonatos bons, regionais, só que esses campeonatos regionais, eles não vão sacrificar os clubes grandes para jogar 4 meses do campeonato, porque os grandes não tem mais que jogar isso aqui, os grandes têm que jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Vamos fazer um campeonato regional que dure o ano todo. Ok, mas precisa de dinheiro. Tá bom. Quem financia é a seleção brasileira. Esse é o papel, entendeu? Tem que usar esse dinheiro que vem de cima para financiar quem tá embaixo. Cara, isso como futebol, como revelação de jogador, ia ser brutal. Maravilhoso. Brutal, algo que a gente tá precisando. De maneira, assim... Exato. Sistêmica. Fiscalizada, entendeu? Você vai financiar a atividade de um clube, você vai repassar dinheiro para esse clube tem que te comprovar que ele tem licenciamento para treinador, licenciamento para preparador físico, que tem comida para molecada. E você não só ia trazer revelações de jogadores, mas você ia fomentar profissionais da área. Gerar emprego, cara. Tudo. Benefício social, porque a maior parte desses jogadores não vira jogador. Lógico. A maior parte dessa molecada vira outra coisa, mas ele tem que comer, tem que trabalhar, tem que treinar, entendeu? Lógico. É questão social, cara. Claro. Então, assim, a estrutura do futebol
pode ser mudada.